Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso programa tem um caráter todo especial. Nós vamos tratar de um tema que vem sendo uma discussão nacional. Vamos falar sobre a questão dos médicos cubanos, especificamente, que o presidente eleito Jair Bolsonaro decidiu romper o convênio entre o Brasil e não é entre o Brasil e Cuba, deixar bem claro, entre o Brasil e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Assistência Social. É essa organização que tem um convênio com o Brasil e que trouxe para o Brasil mais de 8 mil médicos cubanos que prestam serviço nas regiões mais longínquas do país. A saída desses médicos significa 28 milhões de brasileiros sem assistência médica. O nosso entrevistado é o documentarista Tarcísio Tadeu Garcia Pereira. Há 2 anos, o Tarcísio percebeu a importância desse programa e resolveu visitar essas regiões que eram assistidas por esses médicos cubanos. E é sobre essa questão que ele vai nos abordar aqui esse tema. A importância dos médicos cubanos, o que esses médicos até então significaram para o brasileiro mais pobre, o brasileiro sem assistência à saúde. Um país com as dimensões continentais que o Brasil tem, regiões em que as pessoas precisariam viajar 2, 3 horas ou alguns dias, inclusive, para ter uma assistência médica. E os médicos cubanos vieram resolver esse problema. Tarcísio, muito obrigado por aceitar esse convite nosso. Eu queria perguntar a você o seguinte: como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário e por quê? Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar a iniciativa desse programa, que eu acho que é de tema extremamente importante e nós podemos falar sobre isso. Na verdade, isso é uma paixão que eu carrego ao longo de muito tempo. E eu tenho observado, andando pelas periferias das cidades, andando pelo interior do Brasil, que começou a ter um programa bastante transformador na área da saúde, que foi a partir da ação dos agentes comunitários de saúde, né? Esse programa, ele conseguiu se somar ao programa depois, mais para frente, com os Mais Médicos, dando uma transformação muito grande no índice de desenvolvimento humano, basicamente quando se mede a mortalidade infantil no Brasil, né? Isso chamou muito a minha atenção porque eu, no ano de 1975, eu era estudante universitário e fui participar de 2 operações Rondon, bem no interior do Brasil. Fui para o Vale de Jequitinhonha e lá eu constatei e via a mortalidade infantil muito elevada. Aquilo marcou bastante a minha juventude, marcou bastante a minha vida. E anos mais tarde, quando eu pude me dedicar a registrar, documentar algumas coisas, eu fui revisitar o meu passado. E quando fui revisitar o meu passado, eu comecei a me lembrar daquelas situações. Fui olhar minhas fotos antigas daquela época e comparei com o Brasil que nós tínhamos. A verdade, nós temos um grande mérito aqui no Brasil, que foi da queda da mortalidade infantil no 2º mandato do governo do Fernando Henrique, né? Nós chegamos a ter 36 crianças que morriam a cada 1000 nascidas, a idade de 0 a 1 ano, que é um dos critérios para se medir mortalidade infantil. Esse índice, ele foi caindo bastante e chegou no 2º mandato do governo Lula e no início do primeiro governo da Dilma, a 9, caiu de 36 para 9. E quando se fala neste índice da mortalidade infantil, veja só como é que é no mundo. Os Estados Unidos têm uma mortalidade infantil na ordem de 5, 5,5. Cuba, 4,6.
Então, vamos olhar por que a mortalidade infantil, que é um índice tão importante, ela em alguns países ela é elevada e outros ela é tão baixa, né? Isso mostra a assistência básica do sistema de saúde. Esses dados me chamou a atenção para poder pesquisar e registrar um pouco. Então, esse documentário, ele nasceu um pouco para investigar isso, né? Quando a gente vai investigando, a gente chega no problema da assistência básica de saúde e na falta de médicos, que foi suprida no Brasil de alguma forma. O Tarcísio, a questão dessa queda da mortalidade infantil, o programa desenvolvido, né, pela doutora Zilda Arnes, tem alguma influência nessa questão? Tem, naturalmente. A pastoral da criança, a pastoral da saúde, todos os movimentos de saúde se voltam um pouco para isso. Vamos tentar entender, nesse documentário, inclusive, dá para identificar isso. Eu estava no interior do Maranhão, né? Que o Maranhão é um dos estados brasileiros que vai mostrar, nesses próximos anos, um dos melhores índices da melhora do sistema de saúde do Brasil. Preste atenção, chama atenção aqui, isso aqui não é uma profecia, isso é uma constatação. O Maranhão é o país, é o estado do Brasil que vai fazer a maior transformação, que já está sendo feita no atendimento básico de saúde. Mesmo com a ausência agora dos médicos cubanos que saíram do Maranhão, você acha que isso é possível alcançar? Eu acho que é mais difícil, mas eu vi lá, por onde andei, as ações feitas por um programa especial muito parecido, até com apoio da OPAS, que se chama Força Estadual de Saúde, que é o programa Mais Médicos, com outro nome, basicamente, levando assistência onde nunca chegou um médico. Eu cheguei a ver lugar onde as pessoas diziam que nunca tinham visto um médico na vida, mas chegava lá o programa Mais Médicos e os agentes comunitários de saúde dando assistência. Então, só por aí você vai ter a queda da mortalidade infantil. Nesse documentário, nós mostramos uma casa que tinha 3 paredes só 3 paredes. A casa não conseguiu se fechar ao todo ainda. O programa Mais Médicos estava lá dando assistência para a mulher, com as suas crianças. Estava examinando onde tinha uma fossa próxima de uma área de captação de água. Então, quer dizer, é um sistema muito transformador, porque ele vai no básico da situação. Onde é que a criança morre? A criança morre por diarreia. Por que morre por diarreia? Pela água contaminada. E neste lugar ainda, nós vimos assim, a menina de 15, de 16, 17 anos, ela percebe que ela não está tendo a menstruação. Ela já avisa um agente comunitário de saúde. Minha menstruação atrasou. O agente comunitário de saúde começa a acompanhar. Por que a sua menstruação atrasou? Começa a ter uma conversa com esta menina. O que aconteceu? Como foi? E a partir daí, quando constata o início da gravidez, já começa a tratar essa mãe, né? E já começa a orientar esta mãe para que tenha uma gravidez boa, controlada, e depois vai controlar a amamentação dessa criança. O Tarcísio, você falou aqui na OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Assistência à Saúde. Qual a importância da OPA na implantação do programa Mais Médico no Brasil? Boa pergunta, Mauro. Primeiro é o seguinte, no Brasil existe uma desinformação muito grande. Existe também, além da desinformação, um aproveitamento dessa desinformação. E existe um viés ideológico, atrasado e até ignorante. Quando se fala do programa Mais Médicos, tem gente que diz, isso é para mandar dinheiro para Cuba. É completamente errado. 100% errado. A OPAS é uma organização vinculada à OEA, com sede em Washington, diferentemente do que alguns dizem que a OPAS, achando que a OPAS é de Havana, não é, é em Washington.
que mais de 60 países participam. Cuba tem uma força muito grande, muito reconhecida na OPAS. Por quê? Porque Cuba tem o mais completo programa de assistência básica à saúde. Cuba tem um sistema de saúde e de formação médica revolucionário e transformador em termos de assistência à saúde. Vamos pegar alguns exemplos? Primeiro, Cuba é muito avançado em pesquisa. Segundo, desenvolveu uma medicina humanizada. Um médico formado pela medicina humanizada, ele trata o paciente de uma forma diferente, ele aborda o paciente de uma forma diferente. A relação dele é uma forma diferente, muito mais próxima. Ele discute muito mais detalhadamente a vida desse cidadão. Ele não é um camarada que está de cima dando a assistência, como a gente está acostumado a ver aqui, que um médico receita, muitas vezes nem olha na cara do seu paciente, né? Então, o sistema de formação na medicina humanizada, desenvolvida em Cuba, levou a ter uma aceitação da população desses médicos de forma transformadora. A OPAS, quando desenvolveu esse programa Mais Médicos, a oferta para os países, e no caso do Brasil foi assim: primeiro, nós vamos levar médico onde não tem atendimento à saúde. Primeiro critério, médicos brasileiros. Quem é o médico brasileiro que quer ir para o Baixo Amazonas, para o Vale de Jequitinhonha, para as periferias das grandes cidades, lá para a zona leste de São Paulo, que até na zona leste de São Paulo tem dificuldade para levar médico, viu? O médico quer trabalhar, mas ele quer trabalhar nos postos de saúde mais concentrados. Eu pego um exemplo da cidade de Mauá, por exemplo. Quando se chegou a identificar que precisava mandar médicos para Mauá, os médicos eles queriam ir naquelas UPAs daquelas regiões onde tinha a melhor estrutura da cidade. Quando tinha que ir lá para os bairros dos morros, os médicos já não queriam ir. E quando ele era alocado para ir para lá, ele faltava. Ele não ia. Ele dava balão. Essa que é a verdade. Então, este primeiro critério, médicos brasileiros. Segundo critério, médicos brasileiros formados no exterior, porque tem muito médico brasileiro formado na Bolívia, formado na Venezuela, formado em Cuba. Aliás, no nosso documentário a gente mostra um médico brasileiro formado em Cuba, que ele era servente de pedreiro na Zona Leste, se transformou em agente comunitário de saúde. E é um excelente médico, adorado na sua comunidade. Terceiro, médicos estrangeiros residentes no Brasil. E quando essas vagas não eram preenchidas por esses critérios, o quarto critério, pelo médico estrangeiro que se dispor a vir para o Brasil. Esse é o convênio com a OPAS. Esse é o convênio da OPAS, esse é o critério do Ministério da Saúde para poder trazer os médicos. Veio médico, não veio só médico cubano, veio médico boliviano para cá, veio médico de outros países. É que os médicos cubanos, eles fazem uma diferença devido ao atendimento e à medicina humanizada. Eu cheguei a ver médico cubano atendendo uma comunidade que ele passava lá para constatar se a pessoa estava comendo determinados alimentos que ele tinha prescrito de alimento, que era alimento, que era pé de frango, né? Que ele dizia, essa pessoa vai se curar com o nosso atendimento, fazendo atividade física e comendo pé de frango. E ele explicava lá, inclusive, por que isso. E ele passava lá uma vez por semana para dizer como é que estava a receita do pé de frango. Tarcísio, eu ia fazer um rápido intervalo e eu queria abordar o seguinte: acho que fala-se muito dos médicos cubanos, mas a verdade é que os médicos cubanos eles não estão só no Brasil, eles estão no mundo, eles estão em vários países onde existe deficiência no atendimento médico. E é bom lembrar que no Brasil nós temos quase 500 mil de médicos,
460, 470 mil médicos brasileiros formados pelas universidades brasileiras. No entanto, né, a estatística diz o seguinte, que esses quase 500 mil de médicos brasileiros, eles estão todos, a grande maioria, 90%, nos grandes centros urbanos. E é por isso, né, que no Brasil, com quase 500 mil de médicos formados na Universidade Brasileira, ainda é muito carente na assistência médica. Eu queria que você, no próximo, depois desse intervalo, observasse essa questão. Esses médicos que vêm de Cuba, eles não vêm só para o Brasil. Eles estão no mundo prestando serviço de saúde através de convênio formado com a OPAS. Voltamos já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. E também ainda conseguiu a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias a mais em seu salário. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e o ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar. O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino em cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo e densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem os exames e prevenir doenças, fazendo mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sede e subsedes, e ainda você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato também atua diretamente defendendo seus direitos quando o patrão não respeita você. O sindicato se manifesta por você, lutando pela manutenção de serviços nos postos de trabalho, direitos e leis conquistadas por todos nós comerciários. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. O nosso entrevistado é o documentarista Tarcísio Tadeu Garcia Pereira. Tarcísio, há 2 anos mais ou menos, percebendo a importância dos médicos cubanos que atendiam a periferia do país e principalmente as regiões longínquas, onde nenhum médico chegava, médicos em alguns casos, regiões que ninguém nem conhecia o que era médico, né? Viviam à base de chá, de remédio de raiz. E por que esses médicos que são formados em Cuba, eles têm uma receptividade muito grande em diversos países onde precisa de assistência médica? Veja bem, Mauro, quanto custa formar um médico? Primeiro, o custo.
Eu recentemente conversava com uma personalidade aqui em São Paulo, um médico, que dizia o seguinte: o custo para formar um médico no serviço público nosso, na universidade pública, vai de 1 a 2 milhões por aluno ano. É altíssimo. Este aluno, quando se forma médico, ele antes mesmo de terminar a sua residência, ele está buscando trabalhar onde? Ele está buscando trabalhar no serviço privado ou no seu consultório. Então a sociedade forma o cidadão médico aqui para que ele depois vá trabalhar não diretamente para a sociedade, ele vai trabalhar para os interesses econômicos. Esta situação é uma situação bastante delicada. Hoje, o que a gente vê na formação, nessa discussão de Cuba pondo o dedo na ferida... Ô, Tarcísio, só um detalhe. E aqueles que não vão na universidade pública, vão na universidade particular com bolsa pelo FIES, né? E mesmo assim, quer dizer, é sempre o custo da sociedade. Uhum. Nada contra o cidadão se formar, se esforçar e ganhar dinheiro. Mas o benefício que fica para a sociedade é muito pequeno, né? Nós temos 400 e tantos mil médicos no Brasil. Veja só uma coisa. 75% da nossa população trata a saúde no serviço público e 25% trata nos convênios. E os médicos de convênios já se sentem primeiro explorados pelos convênios. Porque o que recebem do cidadão que paga um convênio e o que repassa para ele, quer dizer, o mercantilismo é muito desfavorável. O sistema nosso de saúde é perverso com o cidadão em primeiro lugar, é perverso com o profissional, é perverso com quem não tem condição de pagar o sistema de saúde. Isso vai chegar no médico cubano. Cuba, hoje, quando oferece 10 mil médicos para um país, as pessoas dizem, e o documentário aborda isso, eu queria que quem critica assistisse esse documentário. Ah, escravo, escravo, escravo. Alto lá, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Os médicos cubanos recebem 30%, os 70% que vai para manter a universidade que ele se formou, para manter uma nova geração de médicos e para fazer pesquisas. Vamos falar das pesquisas. Cuba conseguiu avanços na área da saúde fantásticos. Determinadas doenças já superadas em Cuba. Cuba realiza hoje com os Estados Unidos um programa em relação ao câncer, um dos mais modernos, mais evoluídos do mundo. Saiu de Cuba. Os Estados Unidos reconhecem isso. Agora, no Brasil, infelizmente, a ideologização desse debate é contra nós, é perversa, é contra os interesses dos mais humildes, dos mais pobres. Quer dizer, o que acontece é o seguinte: o presidente eleito Jair Bolsonaro, antes mesmo de tomar conhecimento mais profundo do programa Mais Médico, quando sentasse na cadeira de presidente, ele já tomou uma decisão antecipada. Ou seja, ele está assumindo a cadeira de presidente agora em janeiro de 2019, mas já decidiu que os médicos que estão prestando serviço a 29 milhões de brasileiros não devem continuar. Na verdade, a bem da verdade foi o seguinte: foi Cuba que retirou seus médicos. E por quê? Porque o presidente Bolsonaro, por diversas vezes, vinha cometendo agressões. Eu acho que ele estava mal orientado. Alguém ainda não disse para ele: presidente, o programa não é bem isso. Porque, a bem da verdade, seria correto baixar um pouco a bola depois da eleição e dizer: deixa eu ver o que está funcionando e o que não está funcionando no Brasil. Porque uma coisa que funcionava muito bem era o programa Mais Médicos. O atendimento da saúde nessas populações
O documentário mostra isso. As pessoas amam os médicos cubanos. As pessoas... o cidadão está deitado na sua cama. A Folha de São Paulo trouxe ontem uma reportagem de página inteira de um agente comunitário de saúde indo visitar um cidadão que não podia ir ao posto de saúde, um cidadão de 80 anos de idade, e ele recebe 2 vezes por semana a visita do agente comunitário de saúde. E o agente comunitário de saúde é uma válvula. Quando percebe uma determinada situação, diz: preciso trazer um médico de saúde da família aqui. Eu preciso trazer o médico do programa Mais Médicos aqui para dar uma olhadinha nele. Então, tudo isso de uma hora para outra foi jogado para fora. Eu acho que o governo brasileiro errou, ou melhor, não foi o governo brasileiro. O presidente eleito, ainda não empossado, cometeu um erro, nós vamos pagar por este erro. A OPAS foi agredida, os médicos cubanos foram agredidos. Eu estou organizando para o mês de janeiro, fevereiro, uma delegação de brasileiros para ir a Cuba visitar as universidades cubanas. Uma das missões nossas será pedir, em nome do povo brasileiro, desculpa pela agressão que foi feita. Porque é inconcebível, Mauro, nós jogarmos o índice de mortalidade infantil para subir. Nós vamos ver o índice de mortalidade infantil subir no Brasil. Espero que nós vamos ver isso. Já começou a subir. De 9 já está em 14, 15. Deus permita que não chegue aos 30 que nós já tivemos no passado. Tarcísio, você como um pesquisador, que você esteve realmente nas comunidades e tinha como assistência o médico cubano, qual o seu prognóstico com a saída desses médicos? Eu quero isso rapidamente, nós estamos quase no fim do programa. Eu creio o seguinte: alguns médicos vão ficar no Brasil. Foi oferecida alternativa para quem quiser ficar. Os que tinham seus programas, seus contratos já encerrados, alguns vão ficar. Agora, é bastante prejudicial para o atendimento de saúde no Brasil. Eu creio que está tendo uma nova leva de formação de médicos no Brasil. Eu encontrei 2 ou 3 médicos do Maranhão brasileiros que se formaram nas nossas universidades e que, ao conviver com o programa e conviver com os cubanos, refizeram um pouco da sua referência profissional. Eu creio que nós poderemos ter uma melhora do atendimento nas regiões mais pobres, mas ainda é um prejuízo muito grande a ida dos cubanos para fora. Nós perdemos bastante com isso. Pois é, essa é a opinião de um pesquisador, documentarista, e que mesmo antes dessa questão envolvendo aí a posição, né, do presidente eleito Jair Bolsonaro, já conviveu, pesquisou, filmou, documentou a ação dos médicos cubanos no programa Mais Médico do Brasil. Talvez isso seja um momento para todos nós refletirmos sobre essa questão. Realmente, quem vai ficar sem assistência médica são os mais necessitados. São 28 milhões de brasileiros que eram assistidos diretamente pelo programa Mais Médico do Brasil. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, faça uma reflexão sobre essa questão. Talvez você, aí na poltrona da sua casa, tenha uma assistência médica digna, porque pode pagar ou porque vai através de um plano de saúde. Mas 28 milhões de brasileiros, infelizmente, vão pagar caro por essa decisão. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.